hoje, assim, eu acredito, Dudu, que por tudo que eu já passei nos meus poucos 34 anos de vida, né, que é pouco, mas cada vez você vai entendendo que as ferramentas que a vida cria, e aí eu estou falando de uma visão muito mais ampla do que eu acredito, elas são parte da nossa existência. Então, tipo assim, eu acho que a nossa visão ocidental de bem e mal, essa coisa antagônica, né, do tipo, essa religião é boa até aqui, a partir daqui ela é ruim. Na verdade, a gente vai identificar isso em tudo. E o fenômeno da existência, ele é contraditório, né? Então, assim, a gente pode ser ao mesmo tempo extremamente amável, mas se alguém de repente, de surpresa, te meter um tapa na cara, involuntariamente você vai querer revidar. A gente carrega essa contradição. Então, a pessoa mais amável do mundo pode se tornar violentíssima de uma hora para outra por uma questão de instinto, né? Então, é um fator orgânico que a gente carrega. E aí, quando eu olho para as crenças, né, hoje a gente tem crenças que são mais dominantes, outras que são minoritárias, a gente tem crenças que disfarçam discursos de poder e de controle, mas no fundo está tudo no caldeirão da humanidade. Então, se eu olho para trás 500, 1000 anos, 1500 anos, 5000 anos, o que mudou de lá para cá? Sinceramente, da essência humana mesmo. A gente fala tanto de evolução, né, dentro das vieses aí da nova era, né, da espiritualidade, mas a gente evoluiu e iluminou para onde? Para o quê? Do tipo, a gente não superou a violência inata que a gente carrega, a gente não superou o domínio inato, a colonização inata, só mudou de forma e de época. Então, eu sinto que é muito precipitado a gente achar que uma coisa ela é de todo ruim ou de todo boa. Eu acho que tudo aqui é contraditório. Então, por isso eu consigo olhar para o cristianismo, que é algo que eu passei na minha infância, e hoje não me relaciono de uma maneira direta, ou seja, eu não frequento uma igreja evangélica, mas eu consigo olhar para essa expressão de fé e perceber um divino ali. Da mesma forma quando eu vou a Umbanda, da mesma forma quando eu frequento outras religiões, há um divino em tudo e há também um princípio extremamente humano em tudo, que é contraditório. Então, assim, eu consigo olhar e entender que nós somos a dualidade. E isso é uma coisa que cada vez faz sentido para mim. E aí, não sei, eu falo que se eu estivesse num Big Brother da vida, com essa coisa de ter uma certa empatia, entender que cada um dá o que tem, que cada um é refém do meio, eu falei, gente, será? Talvez eu ficar uma pessoa que vira casaca, porque toda hora eu ia concordar com alguém. Mas é no sentido não do ponto de vista, mas de entender que a gente tem o que a gente recebe, entendeu? E a gente dá o que a gente ganhou. Então é por isso que, apesar de explorar toda a base afro-indígena no meu trabalho, eu consigo olhar para outros signos e pegar naquilo algum sentido, porque faz sentido. Se você olhar, faz sentido, né? Não de todo para mim, mas faz para outras pessoas, né? E eu acho que a gente aprender a respeitar o ponto de vista e o quanto aquilo funciona para cada um é ótimo. Para o meu pai, por exemplo, meu pai era uma pessoa que não era da igreja, mas para ele foi ótimo se tornar da igreja, enquanto pessoa, né? Para ele ficou mais saudável, ele tem mais foco na vida, para ele funcionou, né? Então, como eu posso dizer que aquilo é ruim de todo, né? Se para alguém do meu meio aquilo ali funciona, para mim não é um lugar que me deixa confortável, porque o dogma de grande parte dessa expressão religiosa anula quem eu sou. Por exemplo, eu sou gay, eu estou inadequado por esse dogma, mas eu tenho outras expressões que eu me acho, então eu não acho que a gente vai chegar num consenso, essa é a realidade. Eu acho que a gente vai ter para cada um uma solução. E se está funcionando para você, está tudo certo, desde que você não venha mexer o saco, entendeu? Vamos nos respeitar, né, para não virar briga. Nossa, então, Passageiro eu acho que ensina o título, né, da obra, que realmente a gente não tem que se apegar, porque as coisas passam. E ele trouxe ali para mim um resumo dos meus, sei lá, primeiros 30 anos de vida, sabe? E aí ele me fez principalmente olhar e não demorar tanto tempo quando algo não faz mais sentido. Então a gente tem uma coisa, às vezes, de convenção social, de nos forçar a continuar em certas relações, ou até a maneira como a gente se enxerga, do tipo, não, mas eu me propus a fazer isso, agora eu tenho que continuar fazendo isso para que eu não seja contraditório. Mas é aquilo, a gente acabou de falar de contradição. Então, Passageiro, ele foi criado
no intuito de que eu colocasse um desabafo musical de coisas que eu queria falar de uma maneira poética, mas que também eu aprendesse melhor o processo da espera. Porque Passageiro, para ele acontecer, ele veio fruto de muita espera, de muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? Então a gente teve pandemia, eu tive uma relação de trabalho que eu interrompi com uma pessoa que eu trabalhava, e aí veio a coisa de não saber o que fazer, que todo mundo vivenciou nesses anos de pandemia. Eu questionei se fazia sentido continuar na música, eu fiquei revisitando toda a minha trajetória e aí músicas foram surgindo, né? Então Passageiro serviu como um diário de bordo do que eu estava sentindo, mas também como um resumo das minhas vivências até ali. E com uma sensação que aquilo era passageiro. Então, assim, o que eu tive de sensação em estúdio ou compondo é que aquele álbum, ele tinha um propósito meio curativo também comigo, assim, sabe? Porque eu saí de maneiras de como eu me percebia, de como eu enxergava a música, de como eu via a minha própria vida e estava entrando numa transição de retomada dessa carreira independente, né? Então, depois de 3 anos no hiato, nem acessando redes sociais, de ficando realmente na minha e tal, digerindo essas sensações, falei, bom, Passageiro representa que tudo vai passar e isso aqui também. Toda essa situação de me sentir perdido, de me sentir com muita clareza do que fazer, isso também vai passar. Aí virou o disco, reunindo todas essas experiências. E aí, isso dá passagem agora para vir para um trabalho que faz mais sentido para mim, né? Então, Passageiro eu acho que a gente criou para que ele apresentasse esse trabalho, né? Tipo, quem é o Caio? O Caio é esse artista aqui. Mas eu sinto que eu posso agora, num próximo trabalho, ser mais claro ainda com o que eu quero propor, né? Apesar que eu acho que Passageiro tem certa clareza no que ele carrega, mas eu digo sobre o meu lugar familiar. Falei assim, não, aqui é realmente, toda essa volta que eu dei é para estar aqui. Eu queria que vocês percebessem, vissem que tem ali algo interessante ou no mínimo curioso, para que agora eu consiga, sabe assim, trazer a sobremesa. Eu acho que é tipo isso. É o próximo disco, assim, a gente está na fase de pré-produção, né, que é organizando a viabilização dele, né, então como eu sou um artista independente, a gente está sempre buscando janela de oportunidade. Então, edital, lei de incentivo, estamos ali fazendo esse movimento depois de entender quanto vai custar, como vai ser. O novo disco eu já tenho basicamente os refrões todos compostos, que é um processo diferente também do que eu fiz de Passageiro. Passageiro, as músicas, a preocupação é que elas nascessem como um todo, né? Esse novo disco eu sinto que vem muito do que já é claro nos refrões, do que eu quero experimentar. E aí eu quero terminar de construir as letras no estúdio com os arranjos, assim, né? Essa coisa que cada disco pede um processo. E absurdamente sambístico, que é o lugar de onde eu vim. Então, eu entendi depois de tentar encontrar o que é este som pop no samba, que na verdade aquilo que é, já é. Então o próximo disco com certeza ele explora e traz muito escancarado samba, tradição, com a minha interpretação, com essa linguagem, né, que a gente busca construir, mas ele é um disco de samba. Ele é um disco de samba porque me remonta ao meu começo há 12 anos e toda essa busca sonora até hoje. Então é isso. Caio, você fala desse novo processo de criação, Sim. que você já tem os refrões e que, enfim, de repente eles vêm mais cada um no seu espaço. Sim. Você também já falou da sua relação com as redes sociais, que passou por um divórcio, que daí você refaz. Sim. Como é que é a tua relação, para uma pessoa que fala tanto de ancestralidade e resgata tanto lá atrás, como é que é a tua relação com esse lá na frente, com esse futuro do digital, Sim. da indústria, como ela se apresenta hoje para o artista? É assim, eu tento olhar hoje as redes sociais como o novo site. Eu lido assim, né? Porque para mim não funciona como um vlog. Porque não é natural para mim, eu não consigo estar ali a todo momento registrando o que eu estou fazendo, que, por exemplo, Clara Nunes, né? Estamos ali imersos no processo, eu vivo aquilo intensamente. Então eu não consigo nem lembrar do celular, do tipo, eu vou pegar para fazer um stories, não lembro.
Então o que eu faço geralmente é reunir o mais essencial no que foi feito, né? Então, tipo, hoje tem esse recurso de dump no Instagram, ou então uma postagem onde consigo ter mais registros, porque para mim eu gosto muito de tratar a rede social como um portal de comunicação para quem está ali me acompanhando e gosta do que eu faço, né? Mas eu também não gosto de banalizar o meu tempo, para que a pessoa também valorize. Então, assim, se todo momento eu estou ali disponível, falando de tudo, então quando as coisas surgem não são nem tão desejáveis, porque está muito disponível, né? Então eu olho que a indústria que está toda hoje amparada nos streams, nos charts. Eu, quando lancei Passageiro, inclusive junto com a The Orchard, né, que é a agregadora onde eu distribuo as músicas, tinha toda essa preocupação, a playlist, não sei o que, né? Eu, de fato, eu entendo que é importante, eu entendo que é necessário, mas cada carreira tem um olhar. E para mim, hoje, eu entendi que, como eu não estou focado em ficar produzindo alta intensidade de música para tentar ter mais chances na fila das playlists editoriais, para poder possivelmente crescer os plays, para talvez viralizar uma música, eu optei pelo caminho da qualidade sonora, qualidade artística e ampliando essa base de quem me acompanha porque gosta da música, né? Então eu acho que o futuro da tecnologia é ser analógica, porque a gente está extremamente acelerado com o nosso processo de consumo, a gente está todo mundo ansioso com toda essa rede de comparações, seja física, seja de roupa, seja de comportamento, e a gente está até com agora essas playlists, né, das versões speeds das músicas e tal. Eu vejo que inclusive a nova geração, né, estão muito mais focados na experiência, porque eles meio que cresceram tão expostos na tecnologia, então tudo que você vê sobre mercado, comportamento de consumo dos jovens, né, 15 mais, estão querendo viver coisas analógicas, coisas físicas, coisas reais, do tipo aproveitar o que está acontecendo. Então eu sempre, por acreditar em intuição, sempre intuía nos meus pensamentos que a gente de alguma forma revivenciaria no nosso mainstream alguns ritmos que sempre foram clássicos para os nossos pais, para os nossos avós, porque tudo é cíclico, né? E eu fico muito feliz em ver que a música brasileira, com várias vertentes rítmicas, está cada vez mais em voga com os mais jovens. Agora tem esse fenômeno do MTG, né, que são as montagens que veio ali do funk de Belo Horizonte, de Minas Gerais, trazendo releitura de músicas antigas com beats de funk. E músicas com letra, músicas com poesia. Eu não acho que o que está sendo produzido hoje é pior, menor, inferior. Eu acho que a gente está produzindo por muito tempo as mesmas coisas e que tem sim muitas outras coisas legais para a gente explorar. Então eu acredito que o futuro do mercado cada vez mais é a experiência real, analógica e física das coisas. Então eu estou hoje agindo, pensando um próximo disco, pensando os lançamentos, focado em como isso vai impactar a experiência física de quem me acompanha. E apostando que ali fazendo o básico, né? Então a gente lança, faz um impulsionamento nas redes, faz uma estratégia de imprensa, mas que esse barulho qualificado ao redor do trabalho me preocupa muito mais do que eu ficar todo mês lançando 2 músicas para tentar emplacar a playlist ou que alguma música viralize porque eu estou ali pegando alguma fórmula de conteúdo que o TikTok está favorecendo. Eu já entendi que eu não tenho esse tipo de ritmo ou de forma de produzir conteúdo, né? Então, eu uso as redes ao meu favor e não para ficar refém delas, sabe? Então, eu acho que o futuro tem a ver com a experiência, assim, e a gente viver essas experiências de uma maneira mais inteira, assim, né? Acredito mesmo. Um fenômeno que não é tão do futuro quanto é do presente, você até citou isso agora, sim, é o dessa redescoberta dessas homenagens que os jovens sim, e jovens artistas têm feito aos grandes mestres. Então eu posso sim, citar aqui um punhado de tributo a Gal, sim, tributo a Rita, sim, Belchior, que está aparecendo por aí. sim. Queria saber de você como é que você enxerga essa necessidade, óbvio, né? Clara Nunes, e eu já vou chegar aqui no nosso show. Sim. Mas como é que você enxerga esse momento dessas homenagens? Homenagens que estão sendo prestadas aos ícones da música.
eu acho que assim, primeiro que são aquelas músicas que a gente sabe por osmose, né? É um repertório que você já sabe, você nem sabe como, mas você sabe. E aí, por muita exposição na televisão, rádio, né? E eu acho que isso é uma chance da gente mostrar essa riqueza do nosso catálogo brasileiro, né? Então, eu acho que é aquilo. Nós, por praxe enquanto ser humano, eu acho que a gente tem um estado de nostalgia constante, né? A gente que é agora da década, né, de 24, né, 2020 e poucos, a gente olha para trás e tem saudade das coisas que a gente não viveu. E aí eu acho que essa coisa de achar que a geração passada sempre foi melhor, mais culta, mais disruptiva, né? Isso é um fenômeno que agora, como a gente tem pessoas mais jovens redescobrindo isso através dos tributos, faz com que isso tanto movimente para quem está aí ainda vivenciando suas carreiras, exemplo de, né, Bethânia e Caetano, que vão sair em turnê, a exemplo também do Ney, que está em turnê em estádio aí já já, mas também dá essa oportunidade de descobrir o tema do que era a preocupação daquela sociedade naquela época, porque como a música e o artista, né, Nina Simone bem fala isso, retrata a sua época, eu acho que a gente já entendeu muito bem o discurso que a gente está abordando hoje, né? Desde as nossas questões de ostentação, a toda a nossa libido, que estava muito explícita, que sempre teve também em discursos diferentes, mas eu acho que tem umas preocupações com a psique humana, que eu acho que o repertório antigo, ele explorava de uma maneira mais repetida essa coisa de como a gente funciona, como funcionam as nossas emoções, como funciona a gente enquanto agente político. Então eu acho que esse tributo vai continuar contribuindo para a nossa construção social, né, desses artistas que foram consagrados, continuam e que estão através de ritmos, né, de montagem, de remix e de tributo sendo redescobertos. Então eu acredito que a tendência é que isso cresça cada vez mais, porque isso unifica as gerações, né? Você consegue chegar no festival de música e aí, tipo assim, os pais acompanham os filhos, porque aquilo é uma releitura rítmica, mas com um repertório que os pais conhecem. E aí você cria um ponto em comum. E eu acho que a gente está vivenciando essa oportunidade de um ponto de convergência das gerações, onde existe algo em comum. Por mais que às vezes tenha ali uma pessoa mais velha e fala, esse arranjo ficou horrível, eu prefiro a versão original. Mas ele vai cantar, independente do arranjo, porque ele sabe a letra. Então eu sinto que isso vai continuar enriquecendo aí, tanto os nossos line-ups de festival, quanto o próprio catálogo, os streams, né, de vários artistas antigos que estão vindo aí com mais destaque. Eu acho que vai dar bom, vai continuar dando bom.